Jéssica e Karen, como é que eu faço para a lei da atração funcionar verdadeiramente na minha vida? Eu costumo dizer, muita gente acha que lei da atração é só tu pensar positivo e que as coisas vão acontecer. Mas na verdade a gente tem que unir o sentimento, a emoção e aumentar a frequência também. Então, assim, não adianta eu pensar positivo, mas eu estar vibrando numa frequência de medo, de culpa, de ansiedade, porque são frequências muito baixas. Então, para a gente manifestar alguma coisa, a gente tem que estar no mínimo acima de 200 Hz, que é uma frequência que dentro das terapias energéticas a gente consegue medir. E aí sim a gente consegue manipular a energia para que as coisas fluam na nossa vida. Então, não é só pensar, a gente precisa sentir, a gente precisa viver aquilo. Que é o mais difícil, né? Que geralmente a gente acha que é só pensar positivo e tudo acontece. Então, é um cuidado com a frequência também. Um exemplo simples, né? Às vezes tu quer manifestar uma quantia em dinheiro, mas tu fica o dia inteiro ali vibrando na raiva, tu te irrita, qualquer coisa tu já pensa que tá na escassez. Então, vai demorar mais, assim, muito difícil. E muitas vezes a gente cai no efeito Zé não, que a gente trabalha lá no ser, não sei se você já ouviu Nunca falar. ouvi. O que acontece? Quando eu quero muito, muito, muito uma coisa, tem até um estudo que passou na Discovery sobre o efeito Zé não. Eu fico olhando muito para aquilo. E quando eu tô olhando muito para aquilo nesse sentido, eu estou dizendo que eu não tenho aquilo. Porque eu estou querendo, eu tenho que agir como se eu já tivesse. É igual quando a gente vai ferver o leite. Se a gente vai ferver o leite, a gente fica ali olhando, o leite não ferve, né? No momento que tu dá aquela desviadinha de olhar, derrama Uhum. tudo. Então é a mesma coisa. Eu tenho que agir como se eu já tivesse, não dizendo que eu quero aquilo. Quando eu quero, eu não tenho. Então, a gente cai no efeito Zé não, a gente mesmo se sabota. É um estudo bem interessante sobre isso. Então, tem que alinhar tudo isso: pensamento, sentimento, emoção, agir como se já tivesse aquilo. E aí sim é mais fácil da gente manifestar as coisas. A Karen também, não sei se quer complementar. Então, eu falo muito também pra gente observar os sinais, né? Porque às vezes a gente pede algum sinal, a gente pede alguma coisa específica e às vezes ela não vem da forma como a gente espera. Ela pode vir de diversas maneiras diferentes. Então a gente precisa estar atento, né? Você pede às vezes alguma coisa ali, um sinal para, se eu devo seguir tal caminho. E aí às vezes não vem da forma como você espera. Você, pede, sei lá, o sinal de uma pena, né, ali no seu caminho. E aí, às vezes, você vê uma pena na camiseta de alguém, ou passa alguém falando sobre uma pena, ou vem uma música falando de uma pena. Então, a gente precisa ser muito específico também naquilo que a gente deseja. Então, quanto maior riqueza de detalhes a gente colocar naquilo, maior a possibilidade de acontecer. O Porque, poder assim, da visualização, né? o poder da visualização, exatamente. Então, eu quero tal carro, ok. Eu me sinto dentro daquele carro. Como é que vai ser a cor desse carro? Qual a potência do motor desse carro? Então, eu vou idealizando tudo aquilo que eu espero que tenha nesse carro. Eu posso ir lá no onde vende a loja que vende o carro e entrar dentro do carro mesmo, sentir aquele carro que eu desejo. E aí, então, assim, você vai começar a atrair esse carro pro teu caminho. Às vezes você vai sair na rua e você só vai enxergar aquele carro. Você não vê mais nenhum carro. Nossa, Uhum. nunca vi tanta gente com esse carro. E de repente, você está só vendo pessoas com aquele carro. Então, assim, já é um movimento de atração, né? Porque você está idealizando aquilo. Então, é riqueza de detalhes também. Ser o mais específico possível naquilo que você deseja. Incrível. Realmente sentir Sim. aquilo, né? Quando tu sente, tu já tá imaginando tu com aquela coisa ou aquilo que tu deseja. É diferente de tu querer aquilo. Quando, né? E quando tu vivencia, tu já sai de um patamar, tu já consegue se visualizar dentro daquela situação ou daquilo que tu deseja. Uhum. Ó, tu falou sobre uma questão ali bem legal, mas eu vou tocar nesse teu assunto, mas eu vou primeiro no da Jéssica, que é o seguinte. Tu falou sobre aumentar a frequência. Sim. Eu não faço ideia de como é que eu consigo aumentar minha frequência Uhum. para que eu consiga aquilo. Tu diz frequência de mudar o sentimento que eu tô? Por exemplo, pô, se eu tô com uma frequência de raiva e eu tô querendo algo legal, eu tenho que trocar meu sentimento para um sentimento bom? Isso é trocar de frequência? O que que seria? Na verdade, assim, né? Nós somos seres energéticos. Então, a gente troca energia o tempo todo. E existem situações e pessoas e ambientes que abaixam a nossa frequência, outros aumentam. Então, é no sentido assim, se eu tô com muita raiva, não adianta eu ir lá fazer processo de visualização, porque é como se fosse sintonizar um rádio.
Para te manifestar, vamos supor que a tua frequência é uma frequência X de manifestação. Se tu tá vibrando na ansiedade, no medo, na culpa, na raiva, tu tá aqui. Não vai encontrar, entendeu? Então, tu tem que aumentar a tua frequência e se encaixar. E isso é policiar os nossos hábitos, os nossos sentimentos. A gente é ser humano, então a gente oscila. Vai ter momentos que a gente vai estar com raiva, vai estar triste. Só que a gente não pode manter isso por muito tempo. Então, ficar uma semana com raiva e fazendo visualização não vai adiantar de nada, né? Então, uma das formas de aumentar a frequência é policiar aquilo que tu tá assistindo, às vezes o tipo de conversa que tu tá tendo no teu dia a dia, as pessoas que estão ao teu redor, e fazer esses exercícios como a Karen falou, te sentir mesmo naquela situação, né? Ela usou o exemplo do carro. Então, se eu realmente quero aquele carro, eu vou lá. Porque aquilo vai te dar alegria quando tu sentar naquele carro lá na revenda, enfim, né, que tu estiver pesquisando. Então, é tentar fazer exercícios nesse sentido. E a gente vive uma rotina muito acelerada também. Às vezes, a gente não tem tempo de observar como que a gente tá. Então, é importante nesse sentido de mudar a frequência, é isso, assim, é tu se policiar, entender que a gente oscila, sim, mas o problema é se manter muito tempo naquilo ali, né? Uhum. Então, aumentar a frequência, fazer coisas que tu gosta, às vezes um contato com a natureza. Tem gente que orações também ajuda. Cada um tem a sua forma, né? Então, é encontrar aquilo que faz sentido pra ti. Legal. Só que, assim, ó, vocês falaram sobre a questão de visualização. Uhum. Visualização é na questão do próprio mental, né? Só que não são todas as pessoas, acho que é uma porcentagem bem baixa, que as pessoas têm a fantasia. Seria o quê? Seria a pessoa que não consegue visualizar coisas na sua mente. Ela pode se ouvir, né? Existem vários tipos de pensamentos, né? Tem aquele pensamento onde que a pessoa só vê coisas retas, ela não consegue ver 3D, né? Ela não consegue movimentar, tipo uma maçã. Pô, tenta pensar numa maçã. Já é difícil para ela pensar numa maçã. Aí pensa na maçã girando. Muito mais difícil. Então, uma pessoa que tem a fantasia ou tem dificuldade para visualizar as coisas, como é que ela pode, talvez, burlar isso? Porque existem técnicas para Uhum, conseguir sim. treinar isso, né? Porque é treinável também. Mas já que é treinável e talvez a pessoa seja meio preguiçosa, assim, às vezes, ou não quer ir atrás disso, desse treinamento, como é que a pessoa pode burlar essa parte de imaginação? Nós indicamos algumas técnicas lá no espaço, que é você colocar no papel aquilo que você quer. Você escrever com a maior riqueza de detalhes, você pode colocar ali, né, teu nome completo, a tua data de nascimento, e especificar o que eu quero a nível material, né, o que eu quero conquistar, e você colocar nesse papel a maior riqueza de detalhes. Você pode colocar figuras também, montar um mapa de figuras, assim como a gente fazia na parte do design, né, do briefing ali, enfim, montar um painel, um mapa mental onde você vai construir várias figuras e vai colocar ali, você vai volta e meia ir lá, dar uma visualizada naquilo, sentir aquilo. É uma forma de você estar se conectando, né? O importante é você se conectar com aquilo de alguma forma. Uma dica muito legal que eu dou é, por exemplo, assim, eu quero viajar para tal país, eu quero comprar o carro X, a casa Y, eu quero fazer o cabelo X. Você pega aquilo ali, faz um recorte ali, uma arte, e coloca como fundo no teu celular. E daí, todo dia que você vai ligar o celular ali, você vai ver aquela imagem. E automaticamente, você vai começar a assimilar aquilo ali. O importante é estar em algum lugar que tu vai visualizar. Às vezes, no teu quarto, num cantinho, um post-it, alguma coisa. Você escrever com a maior riqueza de detalhes e deixar no lugar. O pessoal usa bastante esse do celular. Porque daí, cada vez que tu liga o celular, tu tá vendo as coisas que tu quer, né? É, com certeza, né? Todo mundo fica abrindo ali o celular Aham. 24 horas. Eu quero saber quais são os sentimentos mais fortes para que a gente consiga ter um resultado maior. Por Gra- exemplo, eu sei que a alegria e acho que a felicidade, né? A alegria, Uhum. ela estimula muito. E eu tenho uma para falar, mas daqui a pouco, depois da resposta de vocês. Mas o que vocês acham? É a alegria? É a felicidade? Porque elas são diferentes, né? Uhum. É a gratidão? Qual é o melhor sentimento para que eu consiga concretizar essa minha atração, essa minha vontade de ter aquilo? Dentre tantos sentimentos, né, que eu diria que são importantíssimos, eu coloco sempre a gratidão pelo que a gente já tem em primeiro lugar. Porque a gratidão, ela tem um grande poder. E se eu não sou grato nem por aquilo que eu tenho, como é que eu vou ter mais? Então, eu coloco a gratidão no topo dessa lista. Porque primeiro eu tenho que ser grato pelo que eu já tenho, pelo que eu já conquistei, por tudo que a vida me proporciona, para depois eu querer mais. E aí, serei grato também por aquilo que vir ao meu caminho, né? Porque às vezes, como eu disse,
nós precisamos ser mais específico e às vezes quando a gente não especifica, vem coisas eu vou dar um exemplo, né? Eu tive um cliente que falou assim, eu queria tanto que a minha família fosse mais unida. Então, era algo que ele queria muito. Ele queria a união da família, a união da família, a união da família. Ele pedia muito isso. Veio uma doença. Veio uma doença, porque aí ele parou no hospital, a família inteira ficou em função dele. Ah, nossa. Então, nós temos que cuidar com aquilo que a gente pede. Tá, então ele queria tanto que a pessoa, todo mundo ficasse unido, porque assim, ó, pra lei da atração, né, não existe o não. Eu não quero ficar triste. Tá dizendo, eu quero ficar triste, porque ele não entende o não. Ele vai atrair aquilo que tu pede, seja ele negativo ou não. Então, o cara pediu pra que todo mundo ficasse unido, só que ele não especificou o quê? Exatamente. Mas, se a lei da atração... Porque assim, a lei da atração, ela é boa. Por que ela vai trazer esse martírio pra família? Sabe? Não é contraditório, será? Não, eu não vejo como contraditório. Eu vejo que a gente tem que saber o que pede. Isso é consciência. Boa. Isso é autoconhecimento. Então, você pode pedir uma coisa e por isso que a gente fala do específico. O que realmente eu quero? Será que eu sei realmente o que eu quero pra mim? Né? Ali a gente vê até um pequeno gesto de egoísmo, assim, porque a família dele era unida. Só que ele pedia isso. Talvez ele não estava enxergando os benefícios. Então, veio a doença como uma forma de unir a família, mas também como uma forma de trazer consciência para que ele observasse o que ele estava pedindo. Então, a vida também traz autoconhecimento, né? A vida também faz movimentos para que a gente aprenda, né, com os nossos erros, para que a gente também melhore aquilo que a gente deseja, né? Para que a gente tenha consciência do que a gente está pedindo. E, na verdade, ele recebeu o que ele queria, né? A família ficou mais unida. Só que ele não especificou a forma com que ele queria que isso acontecesse. Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer coisa serve, né? Então, se tu não delimita, a gente manifesta o tempo todo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, da forma com que a gente pede. Sim. E vocês viram como é que eu fui cético agora, né? Eu conversei com vocês agora há pouco, eu tava conversando com elas, sobre essa minha questão. Eu sempre gostei da lei da atração. Só que chegou um momento em que eu fui estudando, e eu fiquei meio cético em algumas questões. E parece que a lei da atração, assim, sumiu. Quer dizer, toda hora a gente tá atraindo as coisas. Só que eu não estava consciente. E aí, eu acabei de ser cético com vocês, e aí eu quero fazer a pergunta para vocês agora. Como é que eu volto a acreditar de fato? Eu preciso de um resultado? Porque, assim, é o que eu tô buscando. Eu tô buscando um resultado pra dizer assim, tá, a lei da atração tá funcionando de novo pra mim. Porque, assim, ó, faz muito tempo que eu não tenho, digamos que, a noção de que eu quero realmente atrair aquilo. Eu só tô vivendo minha vida e atraindo o que eu quiser, sem ter a noção do que eu tô querendo. Só que esses dias aí eu dei a ideia da pena, né, que tu citou, e eu tô querendo esse sinal. Que tu me ajudou também na questão de visualizar outras coisas, não só aquilo que eu quero. Então, o que eu quero de vocês? Eu queria uma ajuda, de verdade, pra mim. E para as pessoas também que estiverem assistindo e que ficaram um pouco cética da vida, cética na questão da lei da atração. Como é que eu volto a acreditar? Eu digo assim, que é importante a fé e acreditar, né? Quando a gente já tá duvidando, a gente já tá botando um si ali no caminho, já vai bloquear o negócio, já vai bloquear o processo. Então, você não vai conseguir atrair mesmo, porque você tá se auto-sabotando. Então, você tem que realmente acreditar que aquilo é possível, que os sinais estão aí, que eles vêm para quem acredita e tem fé que acontece, que é real. Quando a gente larga isso, fica meio difícil a gente voltar a receber sinais, porque a gente já tá fazendo aquilo na dúvida. Será que vai vir? Será que eu vou receber aquilo? Quando a gente coloca o se e o será na frente das coisas, a gente já tá questionando, a gente já tá duvidando. Então, a gente precisa ter confiança que aquilo vai vir, independente da forma que vai vir. Como tu disse ali, a lei da atração ela é positiva, mas o que eu estou pedindo? O que eu estou querendo? Né? Então, nem sempre aquilo que você também quer e pede é o que você precisa naquele momento. Então, a gente também precisa ter consciência disso, né? Nós vamos receber aquilo que nós estamos trabalhando no nosso merecimento, né? Naquilo que a gente está enfim, a gente também nem tudo que a gente pede, a gente vai receber. Ou vai receber da forma como espera. Por isso, a questão de ser específico, né? De detalhar aquilo que a gente deseja.
Então, a gente precisa ter consciência também que nem tudo que a gente está pedindo talvez seja o momento para a gente receber, porque a lei da atração, ela funciona, né? Claro, a gente já viu vários relatos de várias pessoas que realmente tem muitos casos que deram certo, que funciona. Só que será que é o momento para a gente receber aquilo? O que a gente está fazendo para receber aquilo? Né? Então, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo isso conta. Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso também, né? É que às vezes as pessoas pensam que é só assim, eu quero isso, então eu vou ficar aqui sentado que vai cair do céu. E não é assim que funciona, a gente precisa movimentar. Então, né, se eu preciso de mais dinheiro, eu preciso fazer movimentos que me levem a ter mais dinheiro também. Não é só ficar em casa sem fazer nada, esperando que o dinheiro caia do céu, né? Tenho até um exemplo bem legal que foi meu mesmo, assim, um tempo atrás, quando eu comecei com a lei da atração, eu tinha uma mentora, uma professora de uma técnica que ela fez umas sessões lá para manifestar dinheiro. Daí eu pensei assim, já vou pedir tantos mil lá, porque já que eu tô pagando, eu já vou, né, exagerar. Mas na hora eu pensei assim, nunca que eu vou conseguir isso aqui. Mas mandei mesmo assim. Passou ali 2 dias, o meu banco me ligou. Eu duvidei na hora, mas eu mandei. O meu banco me ligou me oferecendo um empréstimo exatamente naquele valor. Daí eu achei engraçado, porque, né, eu não queria um empréstimo, né, eu queria o dinheiro. Mas eu duvidei na hora. Mas mesmo assim veio pra mim de outra forma, que eu não era que eu queria, né? Também não especifiquei como que eu queria. Então, assim, quanto mais específico, mas ao mesmo tempo fazer movimentos também. E eu sempre digo para a pessoa que está começando com a lei da atração, ela começar com pequenos passos. Não adianta, igual eu, né, querer manifestar uma coisa que eu já achava que não era possível. Então, assim, eu sempre digo assim, começa hoje pedindo um presente para o universo. Universo, hoje tu me presenteia de uma forma mágica. Daqui a pouco alguém vem te dar um chocolate, tu chega lá, tem um presentinho, uma coisa, sabe? Tu vai encontrar uma moeda na rua, e aí depois tu vai aumentando, porque daí tu vai ganhando confiança, tu vai vendo que a coisa acontece. Eu comecei assim, com pequenas coisinhas. Às vezes eu tava em casa assim, podia alguém me dar um bolo de chocolate hoje, daqui a pouco do nada aparecia alguém com um bolo de chocolate, eu manifestei. Então, assim, coisinhas pequenas que tu vê que são possíveis, e aí sim tu vai ganhando confiança e aí tu vai aumentando os teus pedidos, né? Perfeito. Nós temos casos de clientes que chegaram lá e falaram, mas eu não consegui. Mas qual movimento que você está fazendo para conseguir isso? Você está saindo do lugar? Você está fazendo alguma coisa para alcançar esse objetivo? Não! Então, vai ser meio difícil, né? Você tem que fazer um movimento. Sem movimento também não tem como você conquistar o que você deseja. Sim, exatamente, é o que a Jéssica falou, né? Sim. Eu quero receber um presente. Tá, mas tu conversa com as pessoas, tu tem um convívio com outras pessoas? Nada adianta, né? Talvez até adiante um pouco. A lei da atração vai encontrar um caminho. Mas se tu não estiver lá, né? Eu quero, agora, de verdade, eu quero um tutorial na minha mesa. Eu sei, tá, tutorial passo a passo, vai de cada um, né? Vai de cada um. Mas se vocês pudessem especificar um passo a passo de como vocês fazem para atrair. Eu penso primeiro, eu agradeço, eu sinto, eu escrevo. O que vocês fazem? A gente tem lá no espaço uma técnica que a gente indica para todos os clientes que a gente faz, que é o mapa dos sonhos. Que eu faço ele de forma escrita. Então, eu separo todo mês. Geralmente, eu tiro meu momento de conexão. Eu gosto de acender uma vela, por exemplo. E eu vou lá e eu escrevo tudo que eu quero para aquele mês. Então, eu separo na parte de família, de viagem, de trabalho, de eu comigo mesma. E eu vou lá e coloco tudo que eu quero para aquele mês. E eu tento visualizar e colocar com os maiores detalhes possíveis. Desde coisas simples a coisas mais elaboradas, né? Eu quero ler 2 livros por mês, eu quero cortar o cabelo, eu quero atrair um parceiro novo de trabalho e tento visualizar da melhor forma possível. E uma das coisas que eu faço também todos os dias, que a gente estava falando ali, que é a gratidão. Então, todos os dias eu tenho um exercício que eu passo para os meus clientes também, né? Fica a dica. Que é a gente praticar a gratidão, mas a gratidão fora da caixinha. Porque às vezes a gente vai no automático, né? Agradeço que eu tenho a minha casa, um alimento, o básico. Então, assim, eu sempre revejo o meu dia. Então, eu agradeço 3 pessoas que eu encontrei no meu dia. Que pode ser... Porque senão a gente fica só agradecendo pela família, né? Então, 3 pessoas que passaram pelo meu dia. 3 situações boas no meu dia. E 3 situações que não foram tão boas, mas eu aprendi alguma coisa com elas. Então, assim, eu agradeço pelo porteiro lá que foi simpático comigo quando eu cheguei em tal lugar. Eu briguei lá com o meu chefe, mas eu aprendi que eu não devo também, né, às vezes, responder de tal forma ou fazer aquilo. Eu aprendi que eu não devo ser igual a ele, enfim.
Então, isso faz tu ver o teu dia de forma diferente também.